membros do corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo ensina que quando um membro sofre, todo o corpo sofre. E nós temos prova disso porque às vezes uma unha encravada faz todo o nosso corpo sentir a dor. Então, quando alguém do corpo de Cristo está sofrendo, um membro está sofrendo, todo o corpo sofre junto. Mas a tua palavra diz também que quando um membro é glorificado, é exaltado, todo o corpo recebe a glória. Então nós agora oramos pelo seu Mauro, pedimos que o Senhor visite ele lá onde ele está. Que a graça do Senhor, o poder do Senhor venha sobre ele. Ó Deus, que a tua vontade se cumpra de restauração sobre a vida do teu filho. E assim cumpra a tua vontade. Nós pedimos a cura e a restauração, mas acreditamos que o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. Então ajude a Marjorie a ser bênção na vida do seu Mauro, abençoe a família do seu Mauro lá em Curitiba, abençoe os médicos que estão cuidando dele, e a decisão que eles vão ter que tomar sobre a situação dele, de ficar no hospital ou vir para casa. Pedimos que o Senhor direcione, que o Senhor socorra, que o Senhor ajude, que o Senhor dê força, ânimo, coragem, para que eles, ó Deus, enfrentem mais essa batalha e sejam vencedores no poder do nome de Jesus. Também oramos por os enfermos, ó Deus, da nossa comunidade, aqueles que estão enfrentando, ó Deus, desafios, lutas, principalmente na saúde, a vida da pastora, que não está aqui conosco hoje, porque o Senhor já está abençoando ela, o Senhor já levantou do leito. Ó Senhor, graças te dou, porque esses dias eu estava aqui precisando de uma oração, de um socorro, e o Senhor atendeu o nosso clamor. Então, traga saúde sobre a vida da minha esposa, em nome de Jesus, Pai, que a restauração dela seja plena e perfeita para a glória do teu nome. E, ó Deus, que o povo do Senhor aqui da nossa comunidade receba a unção de cura, de restauração, de, ó Deus, anticorpos fortes para combater todo tipo de gripe, de mal-estar, de, ó Deus, enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, de virose, que anda assolando a terra, anda assolando as nações e o Brasil, que nós possamos estar imunes, protegidos pelo Senhor, e se enfrentarmos algumas dessas enfermidades, saiamos vitoriosos no poder do nome de Jesus. É assim que oramos, é assim que cremos, porque o Senhor é o nosso pastor e não precisamos de mais nada. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos caminhando. Lembra onde nós paramos? Quem estava aqui domingo passado? Você de longe, você daqui perto. Onde nós paramos? Em João 15, né? Nós estamos estacionados em João 15. Pastor, mas por que nós estamos parados nesse texto? Eu vou falar uma coisa para você. Se a gente aprendesse pelo menos um texto completo da Bíblia e tirasse dali tudo que tem, eu acho que nós passaríamos anos e anos estudando e não terminaríamos. Por quê? Porque nem tudo está escrito. Está escrito, mas nem tudo foi escrito. Por exemplo, você acha que Jesus... Pensa aqui comigo. João 15, vai abrindo aí. Nós lemos até o versículo 7 na semana passada. Você pensa que Jesus só fez o que ele fez em 3 anos e meio? A Bíblia relata Jesus pequeno, nascendo de Maria, e depois fugindo para o Egito, dá ali mais ou menos um período de 2 anos. Tem relatos de Jesus, até os 2 anos dele, quando ele foge para o Egito, porque eles haviam mandado matar as crianças. Jesus foge para o Egito, tem gente que confunde, acha que Jesus fugiu do Egito, não, ele fugiu para o Egito, e depois, orientado por um anjo, pede para eles retornarem por outro caminho. Eles voltam por outro caminho. Os magos que foram atrás de Jesus foram orientados para retornar por outro caminho, porque havia espias para querer segui-los e matar Jesus. Esse é o relato mais, assim, antigo que tem sobre a vida de Jesus, homem, ser humano. Mas nós sabemos que Jesus já existia antes da fundação do mundo no Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. É o que nós cremos sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Todo cristão que crê que Deus é um, mas ao mesmo tempo se revelou como Deus Pai, o Criador, como Deus Filho e o Espírito Santo. Isso aí nós vamos entrar em detalhe e explicar isso. E eu imagino que a gente vai ficar sem cabeça agora. Mas esse é o relato antigo, mais antigo. Mas, não estou lembrando, mas esqueci a palavra correta que usa para remoto. É a mesma coisa que eu perguntar para você, Marquinhos, qual é
a lembrança mais remota que você tem da sua vida, a mais antiga, que você lembra, consciente. Você tinha quantos anos? Você lembra? Que idade você tinha? Não, Mark, fala sério. Mais antigo que você lembra de pequeno. Por exemplo, eu lembro, assim, eu não consigo buscar na minha memória imagem mais antiga do que essa. Eu não lembro que idade que eu tinha, mas eu lembro, Janete, de minha mãe dar uma madeira para mim e para o meu irmão. A gente tinha 1 ano de diferença. E nós deitávamos no sofá assim, cabeça com cabeça. Eu olhava assim de lado, estava a cabeça dele. Eu com os pés para cá, ele com os pés para lá. Eu lembro dessa imagem de ficar olhando na mamadeira para a gente tomar o leite e eu querer ganhar dele, tomar mais rápido que ele. Então eu acredito que eu tinha uns 3, 4 anos, ou menos ainda que isso. É a cena mais antiga que eu tenho. De lá para cá, eu tenho algumas, mas a mais remota, a mais antiga é essa. Eu não sei qual é a sua. Tem gente que diz que lembra coisa de 2 anos. Eu lembro. O que você lembra? 2 anos. Aí, ó. Olha aí. A única imagem que eu tenho dele foi Ele indo embora. Você tinha 2 anos. Olha só, a idade do Estevão agora. a única lembrança Uhum. que eu tenho. É ele indo embora. Indo embora. Ele era marceneiro, ele fazia baús. E eu lembro dele com um baú. Levando o baú nas costas. Isso ali no Goiás. Você tinha por volta de 2 anos. Olha aí. Tá vendo? Então a gente tem algumas memórias que marcam a vida da gente. Eu creio que essa Mais antiga. Possivelmente. Então Jesus tem relato dele de 2 anos. E lembra que toda a Bíblia foi escrita por relatos. Não foi Jesus que sentou e escreveu. A gente pode, quando a gente lê lá os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João, muita gente que não conhece como foi escrito, como foi montada as escrituras, acredita que foi Mateus que escreveu, ou Lucas que escreveu, ou Marcos, ou João. Alguns casos, sim, alguns casos foram eles mesmos. Mas, por exemplo, João não foi discípulo de Jesus, esse João. Lucas não foi discípulo de Jesus. Como que ele escreveu sobre a vida dos discípulos se não era discípulo? Ouvindo, ele era um médico, e o começo do texto de Lucas fala, Teófilo, eu que quis estudar e pesquisar para ver se isso tudo era verídico mesmo, quanto esses fatos eram verdadeiros. Agora imagina um médico falando isso. Porque o médico, ele não acredita muito em milagres, ele acredita na ciência. E Lucas era um médico. Então ele estava pesquisando se tudo aquilo era verdadeiro para depois escrever. Então, às vezes, a gente tem algumas lembranças, Janete, talvez essa seja a sua, a minha, mas às vezes a mãe da gente, o pai, conta alguma coisa para nós. Quando você era pequeno, aconteceu isso. Eu não lembro, mas o pai e a mãe lembram. Minha mãe lembra e conta a história que eu, com 6 meses, começando a gatinhar, meu pai e minha mãe sempre gostou de pescar, tinha um radinho de pilha, daqueles da Mitsubishi, lembra? Não sei se vocês conheceram, hoje é só carro, né? Tinha um radinho de pilha assim, compridinho. Meu pai teve ele por muito tempo. E pescando lá na beira do rio, colocou o radinho assim na beira do rio para ouvir as músicas. Diz que eu gatinhando, bati a mão no rádio, o rádio caiu dentro d'água e eu pulei junto para pegar. Daí meu pai disse que me salvou. Salvou eu e salvou o rádio depois. O rádio até funcionou depois. Minha mãe conta essa história. Então eu não lembro disso. Eu só sei porque me contaram. E tem gente que só sabe história bíblica porque alguém conta, porque ele não lê, não aprende, não estuda. Mas os evangelhos, por exemplo, Marcos foi assim, Lucas foi assim, escrito, alguém ditando. Mateus era discípulo, possivelmente ele mesmo ter escrito. João, não foi João. Há quem diga que o evangelho de João foi escrito, Pedro falando, porque Pedro era um pescador, não tinha escrita, não tinha leitura, não era igual hoje escola com tanta facilidade. Então poucos tinham acesso à leitura e à escrita. Então Pedro ia contando, relatando e o autor ali, o escritor escrevendo. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos em João 15. E João 15 é uma das partes da Bíblia que fala de uma forma assim tão simples. Jesus começa falando que ele é a videira verdadeira e o pai é o agricultor. Nós somos os ramos. Tem gente que não consegue se identificar nesse texto. Ele acha que ele é a videira. Ele acha que ele é o agricultor. Não é. Eu e você não somos. Jesus vai dizer isso. Meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, meu pai é agricultor e vós sois os ramos. Agora, essa tríade aí de pai como agricultor, de o filho como a videira e nós os ramos, essa tríade
nos faz pensar o quê? Nós não podemos fazer nada sem a videira. Nós não podemos fazer nada sem o agricultor. Por isso que Jesus diz, aqui no versículo que eu li com vocês, lá na semana passada, versículo 5, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós saímos desse pressuposto de que reconhecemos que sem o Senhor não podemos fazer nada. Aí você vem com a desculpa, mas eu estou fazendo tanta coisa. E tem muita coisa que você está fazendo sem o Senhor. Com certeza, você faz muita coisa sem Deus. Há quem diga que não precisa de Deus, inclusive. E foi esse o pecado de Adão, a independência. Adão disse assim, eu não preciso do Senhor. Aliás, eu vou ser como o Senhor, porque a serpente fez uma proposta e disse para Eva, se você comer desse fruto, vocês vão ser igual a Deus. O que é igual a Deus? Provedor, sustentador, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, e ninguém manda em mim. E vê se nós não herdamos essa síndrome de Lúcifer, do diabo, quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, sem consultar, pastor, mas eu sou cristão, eu vou na igreja, mas olha, quantas vezes você toma decisões na sua vida que não tem nada a ver com o que as escrituras ensinam. Quantas vezes você fala assim, eu vou fazer isso sabendo que não é o certo, mas está dando certo. Lembra que eu estou em cima dessa palavra? Você está a fim de continuar fazendo o que está dando certo, mesmo sabendo o que não é certo? Só porque está dando resultado. E a nossa crise de domingo passado, onde nós olhamos para o texto, foi essa. Resultado e fruto. Você está trabalhando atrás de resultado ou de fruto? Se você está na tríade de Pai, agricultor, Jesus a videira e nós os ramos, eu só posso produzir fruto. E que tipo de fruto é esse que eu posso produzir permanecendo nele? Ele diz aqui, se permanecer em mim, porque você está olhando para o resultado achando que é fruto. E aí nós vamos entrar agora nesse prisma aqui. Ó. Eu li o versículo 7, lembra que eu falei para vocês que é o primeiro versículo que eu decorei na minha vida? João 15:7, eu saí assim, ó, de peito aberto na igreja, eu já sei um texto bíblico de cor. É tão gostoso que a gente aprende o primeiro versículo, você grava na Bíblia lá, você grifa ela, e alguém pergunta para você um texto bíblico, você fala, decora, está escrito em João 15:7. Tem gente que até na hora da oração fala, Senhor, está escrito lá em João 15:7. Como se Deus não soubesse onde está escrito o que ele, através do Espírito, mandou o homem escrever. Mas a gente fala isso para quê? Para às vezes alguém entender onde está escrito ou para se aparecer mesmo. Então, nós partimos daí de João 15:7, se permaneceres em mim e as palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Ah, então tudo que eu quiser, Deus vai fazer? Vai, desde que você permaneça nele e as palavras dele permaneçam em você. Aí está a questão de dar fruto. Lembra que eu comentei sobre o Espírito? Eu falei assim, se alguém receber, eu vou pegar outro exemplo hoje, né? De repente baixa, não, isso não creio nisso, mas vamos pegar um exemplo só. Vamos supor que o Isaac recebe agora o espírito de Pelé sobre ele. Pelé morreu, não morreu? Vamos supor que baixasse o espírito do Pelé, fizesse download ali nele, agora ele recebesse o espírito do Pelé. O que ele ia ser? Jogador de futebol. Você joga bola? Aí, ó, nem joga. Mas a primeira coisa que a gente pensar, ele vai ficar bom de bola. Por quê? Porque o espírito do Pelé está nele. Ele já é uma moreninha, mas vamos supor, no meu caso, em mim, você acha que eu ia ficar preto? Porque o espírito Pelé baixou em mim? Não, ele continua sendo eu mesmo. Mas uma coisa, vocês iam esperar, que quando a bola viesse no meu pé, eu dominasse, eu sabia jogar. Por quê? Porque essa era a característica do Pelé. Até hoje falam isso, né? Ele foi considerado o atleta do século. O rei do futebol. É uma das poucas expressões no nosso Brasil que usa a palavra rei. Tem o rei Roberto Carlos, que eles chamam também por causa da música, e o rei Pelé. E o rei Pelé não é só aqui no Brasil, é no mundo. Né? E ele é considerado isso mesmo, no mundo todo. Tanto que lá fora, diz que quando perguntam sobre o Brasil, muitos falam, Pelé, Ronaldinho, agora tá o Ronaldinho também, que usaram, mas é Pelé, música, samba, essas coisas assim. Carnaval, né, que é o samba. Mas aqui,
Então, se você recebesse o Espírito dele, você iria ser parecido com ele nas suas atitudes. E nós, quando cremos, segundo a Bíblia, Janete, eu sempre estou falando isso, quem não nasceu de novo vai ficar com dificuldade de entender o que eu estou falando, porque pode e só pode compreender isso quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo vai colocar um monte de incógnita. Ah, mas por quê? Como assim? Como que pode? Você vai falar assim, eu não sei como que pode, eu só sei que está escrito. E é assim que eu tenho que crer, porque está escrito. Porque Jesus diz aqui no versículo 7, se vós tiverdes em mim as minhas palavras, então está na palavra do Senhor, tem que estar em mim essa palavra. É fácil? Não. Porque quantas vezes você vai fazer uma coisa, você sabe que a palavra diz, não faça, não faça. Você fala, mas estou com tanta vontade de fazer. E às vezes você faz e fala assim, e deu certo. E aí você fica em cima daquilo, está dando certo, está dando resultado, vou continuar, mesmo sabendo que não está certo. E ele diz aqui, então, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Então, o que é preciso para que tudo aconteça do jeito que eu quero? Eu estar na videira. E eu estando na videira, eu não vou querer ser pêssego. Eu não vou querer produzir manga. Eu vou produzir uva, porque eu estou na videira. Eu vou produzir segundo a videira. E aí é o segredo para nós entrarmos agora para o versículo 8. Ó, o que está escrito na primeira palavra do versículo 8? Nisto. Marquinhos, quando alguém fala assim para você, está consertando aqui a bitoneira e quebrou a engrenagem, precisa comprar um motor, não sei o que, não sei o que, eu quero falar, nisto que eu estava te falando, nisto o quê? Na bitoneira, na engrenagem quebrada, no eixo. Então quando ele fala nisto aqui, ó, na minha expressão, na Bíblia, a minha está nisto, ó lá, nisto. É glorificado meu Pai. Quem está falando isso? Jesus. A própria videira está falando. Sabe o que glorifica o meu Pai? Vamos ver o que Jesus fala? Olha lá. O que glorifica o Pai? Que deis muito resultado. É isso que está na sua Bíblia? Não, não é resultado. Resultado é o que você faz do seu jeito. Fruto é o produto da videira. Nisto é glorificado meu Pai, que deis. E tem uma palavrinha antes de fruto. Muito fruto, não é pouco, é muito. E às vezes eu olho para a minha vida e falo, nossa, estou tão pobre de fruto. Tem alguns frutinhos ali, mas muito pouco. E Jesus está falando que Deus é glorificado quando você produz muito fruto, mas não por si próprio, por causa da videira. Olha lá, muito fruto, e assim, olha a consequência. Eu sou discípulo de Jesus, tá? Vamos olhar seu comportamento. Seu comportamento está parecido com quem? Eu tenho dito isso já há muitos anos. Olha aqui para mim, é um raciocínio que eu tenho sobre isso. Se você não concorda, amém. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, e ainda Ele pôs o Espírito dele em mim, o meu comportamento tinha que ser parecido com quem? Com Ele. Agora repare se o comportamento, igual nós estávamos falando um pouquinho antes aqui, olha o comportamento da humanidade. Como que está? Olha como que está o mundo. Se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, tem algumas pessoas, e às vezes nós entramos nessa, o nosso comportamento está mais parecido com o do diabo do que com o de Deus. Ai, pastor, o senhor está sendo muito radical. É? Quando você mente, é Deus que mente? O que o próprio texto lá de João 10 vai dizer? Quem é o pai da mentira? Jesus fala que o pai da mentira é o... Então, se o diabo é o pai da mentira, quando eu minto, eu estou sendo o que do diabo? Vamos ver. Não. Ele é o pai da mentira. Se eu estou andando de mão dada com a mentira, que eu sou do diabo? Gerro. Porque eu estou assim com a filha dele, é mentira. Eu e você está sendo a nora, uma nora meio esquisita que anda com ela, né? Com a outra, a mentira. E o gerro, porque anda com a mentira. Então eu não estou sendo parecido com o meu pai. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, então eu tenho que andar na verdade. E às vezes a verdade dói, machuca e fala assim, então tem que falar a verdade que doer. Eu falo, você tem que falar a verdade, mas se for doer, escolha o melhor momento para falar. Porque eu também não sou a favor de que você tenha que ficar falando a verdade no sentido de arrebentar com todo mundo de qualquer jeito. Calma, tem a hora certa e o jeito certo de falar a verdade, porque ela vai aparecer uma hora ou outra. Muito bem, então, eu tenho dito que o ser humano está mais parecido com o diabo do que com Deus.
Porque Deus, na sua palavra, mostra as suas características de criador, de protetor, o próprio Jesus. Olha para Jesus. Me lembra um texto que fala que Jesus saiu dando pancada nos outros, fora aquele que ele fez um chicote, dentro de um templo, entrando no templo, porque os caras estavam comercializando o sacrifício, a bênção. E repara se hoje ainda não tem gente fazendo isso. De outras formas, mas tem gente ainda comercializando a fé. Esse dia eu estava orando para o nosso grupo aqui, falei, Senhor, o que está acontecendo na nossa comunidade? Você sabe o que é. Falei, Senhor, vem, não vem, vai, não vai, quer, não quer, não sei o quê. E de repente Deus me mostrou aqui em Lucas o texto, Jesus falando assim, quando ele fala assim lá em Lucas 10, olha para os passarinhos, não plantam, não semeiam, Deus cuida deles, olha para os lírios do campo, Deus cuida deles. Aí no versículo lá, depois eu mostro para vocês lá no grupo, ele fala assim, e vós, pequenino rebanho? Aquilo me deu um consolo no meu coração, porque às vezes a gente está preocupado em ter um grande rebanho, mas o rebanho de Jesus ele chama de pequenino rebanho, é um grupo pequeno. Marquinhos, sabe o que eu penso? Que muita pouca gente, é engraçado essa palavra, muito pouco, é muito pouco, muita pouca gente que será salva. Por quê? Porque Jesus fala assim, que a porta é estreita, vai passar pouca gente. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos, tá vendo? Muito e pouco, de novo. Eu tenho a impressão, Janete, que se eu não cuidar, até eu vou sair fora dessa, é perigoso eu desviar e abrir mão da fé cristã. Porque Paulo vai dizer lá nas cartas dele, que no final dos tempos apareceriam pessoas ludibriando, e se possível iria enganar até os salvos. Então, o que eu mandei para você antes do culto? Não tenha pressa, mas não perca tempo. Porque tem gente que está com tanta pressa, que acaba perdendo tempo fazendo o que não deveria na hora que não tinha necessidade. Qual que é o segredo nisso? É você manter a fé, manter a convicção, olhar para as Escrituras. Eu estou vendo gente que não tem mais o hábito de ler as Escrituras. Aqui quando Jesus está falando sobre fruto, ele está dizendo aqui, nisto é glorificado meu Pai, em que vá, ou que deis muito fruto, e assim você vai se tornar discípulo dele, eu e você. Como que você vai ser um representante dele se você não tem ele em você? É igual você ir vender um produto que você não sabe nada. Ao vir aqui, a Evelyn trabalha com o que agora, Evelyn? Coca-Cola, né? Não, vamos pegar o outro serviço que você tinha lá da Coca-Cola. Chega lá igual o dia eu vi você lá no mercado, toda pomposa lá do Monster. Tem até eu foto com o produto na mão, com a roupa verde, combinou daquele dia que tá com a roupa verde. Chega lá, o que é isso aí? É um energético. É bom? Não sei. Mas quanto tem de taurina? Não sei, não sabe nada do negócio que quer vender. Está acontecendo isso. A gente quer falar de Jesus para as pessoas, mas não sabemos nada dele. Eu só sei que ele cura, salva, liberta. Ele cura, salva, liberta do quê? Quem? Como? O que ele fez na sua vida? Mostra para mim. Me mostra alguma coisa que ele tem, que ele fez em você. Me mostra a mudança. Aí você fala assim, meu Deus mudou a minha vida. Tá, mudou para quê? Eu era um cara muito nervoso, tal. Isso é que você está falando, não te conheço. Não conhecia você antes de Jesus? Quem conhece você antes de Jesus e vê depois de Jesus, aí sim pode falar, esse cara mudou. Essa pessoa mudou. Houve uma transformação. E Jesus, só aquele momento que eu estava falando, que ele entrou e fez um chicote e arrebentou com o meio mundo lá, ficou bravo com o povo. Do contrário, ele entrou com as pessoas com amor, com carinho, ouviu, falou a verdade, quando tinha que falar a verdade, foi duro com os discípulos, falou, vocês querem ir embora também? Pode ir embora. Jesus falou isso para os discípulos, quando Jesus estava pregando, ali de repente, um deles levantou e falou, Senhor, ele estava falando sobre salvação e sobre dinheiro, ele falou, é difícil alguém entrar no reino dos céus, quando o amor está no dinheiro. E olha, é difícil falar isso hoje, porque tem gente que pensa, quando o pastor está falando isso, você tem que parar de trabalhar e ficar vindo na igreja. Não, você tem que continuar trabalhando, lutando, mas tem gente que faz só isso. Não tem tempo com Deus. Está correndo atrás de dinheiro somente. E Jesus, quando vem falando sobre isso, sobre a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, porque o coração está na riqueza,
ele fala assim, um dos discípulos levanta e fala, mestre, duro esse discurso. As pessoas estão indo embora. Sabe o que Jesus falou para eles? Quer ir também com eles? Pode ir. Jesus é terrível, né? Ele podia falar, não, gente, eu estou falando só para eles, para vocês não, vocês são gente boa, fica aí. Não, gente, vocês querem ir embora também, pode ir. Vocês ainda não entenderam que são vocês que precisam de mim, não sou eu que preciso de vocês, vocês precisam de mim. Eu vim aqui por causa de vocês. Então quando você entende isso, que você só é ramo por causa da videira, porque é a própria videira que produz o ramo, você não é ramo por si próprio, você não nasceu do nada, você nasceu da videira, segundo a história que Jesus está falando. Então ele diz, para você ser discípulo, você tem que estar na videira e produzir fruto. Versículo 9, como o Pai me amou, aí ele entra para o lado do amor. Presta atenção nisso agora, porque tem gente sofrendo de falta de amor, porque não entendeu esse princípio. Porque ele está associando amor ao amor mundano, ao amor carnal, ao amor, segundo as 4 vertentes que tem mais, mas 4 que eu conheço, do grego, para explicar a palavra amor, né? Que é o amor eros, que vem do erótico, amor carne, sentimento, desejo, vontade, é o eros. O amor filéu, que é o amor de amizade, o amor de pai e mãe, né? O pai e a mãe amam os filhos, amor filéu, de fidelidade, de pode acontecer o que for, pode o mundo virar de cabeça para baixo, o pai e a mãe vai continuar amando aquela criança independente. É o amor da fidelidade. Quando eu ia nos presídios aqui em Pascoal Ramos, eu olhava lá fora, o que tinha de gente para visitar filho na cadeia eram as mães. Dificilmente você via um pai, porque a mãe, filho, pode ser o filho mais arrebentado da vida, ela vai lá, leva comida e cuida. Então, é o segundo amor, filéu. O terceiro é o amor, como que é? Filéu. Mas o quarto, quem fala do ágape, é amor, filéu, amor eros, e tem o tal do strong, eu não sei direito a palavra. E o quarto, o amor ágape, que é o amor de Deus. O amor ágape é o amor sem intenção de receber algo em troca. Quando o texto lá fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de João 3,16, ele está dizendo, Deus amou você, Marquinhos, mesmo você não amando ele. Deus amou você e Isaac, e eu, mesmo a gente não amando ele, mesmo a gente não querendo ele, ele nos amou, porque ele não amou esperando algo em troca. É um amor incondicional. É um amor que não tem registro humano sobre esse amor. Só divino. Tanto que aquela troca de palavras lá de Pedro e Jesus, quando Pedro nega Jesus, lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes? Aí depois Jesus aparece ressuscitado para ele, e o Evangelho de João vai dizer isso. Jesus pergunta para ele 3 vezes, tu me amas? Ali ele estava falando assim, tu me amas, ágape? Jesus estava dizendo, quem não estuda essas línguas não compreende esse joguinho que tem ali. Jesus fala para ele assim, tu me amas, e o amas ali é ágape. Ele fala assim, tu me amas, ágape? Pedro, você me ama como eu te amo? O que Pedro responde para ele? Vocês lembram? Então 3 vezes Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Dizem que até para rebater as 3 vezes que Pedro negou Jesus. Quando Jesus pergunta, tu me amas, ágape? Ele fala assim, Senhor, eu te amo, filéu. O Senhor sabe como eu te amo. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas, ágape? Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. E na 3ª vez ele fala, Pedro, tu me amas? O texto diz que Pedro saiu dali chorando. Interessante, né? Tu me amas, filéu? Sim, Senhor, eu te amo, filéu. Não consigo. Porque é como se Jesus estivesse falando assim, tu me amas do jeito que eu te amo? Eu entreguei a minha vida por você. Você entregou a sua por mim? Não, você negou eu 3 vezes. E quantas vezes nós agimos da mesma forma que Pedro? Nas nossas atitudes nós negamos o amor de Deus a outra pessoa. Olha aqui, ele entra agora sobre isso. Ó. Como o Pai me amou. Ele sai da videira, dos ramos, do fruto, para falar sobre amor. Porque o amor é a seiva da produção do fruto. Não é o dinheiro, não é a igreja, não é o templo, não é a eloquência, é o amor. O amor é a seiva de Deus para a produção de fruto. Olha que interessante, nisto é glorificado meu Pai, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei.
Olha o tipo de amor de Deus por nós. É o mesmo tipo de Jesus. Permanecei no meu amor. Ele está dizendo, fique na videira, fique aqui você vai receber seiva, amor. Versículo 10. Se, preposição condicional, se permaneceres, aliás, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Versículo 11. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo seja em vós, e o vosso gozo seja completo. Nossa, eu olho para um texto desse e falo assim, Deus tem mais intenção de me dar coisas boas do que eu tenho de receber. Deus está dizendo, ó, eu permaneço no amor e quero que essa alegria que eu tenho de ser a videira junto do Pai agricultor, que vocês recebam essa mesma alegria, esse mesmo prazer de estar com Deus, mas nós não temos. Nós temos prazer de joguinho, de passeio, de bebida, de um monte de coisa que dá um tanto prazer que a gente investe tempo nisso, mas pergunta para você se você tem tempo de prazer na leitura da palavra, de oração, de dobrar o seu joelho, de falar agora eu vou parar tudo. Eu tenho me esforçado tanto para fazer isso, eu não sei você, talvez você não tenha essa mesma dificuldade, mas eu tenho me esforçado para acordar pela manhã, a primeira coisa que eu pego é a palavra para eu poder ler, porque a gente vai direto no celular. E a última coisa que eu tenho feito é pego a palavra, venho aqui nessa cozinha, ligo a luz, pego a minha Bíblia, sento ali e começo a ler. E falo, Senhor, eu preciso disso. Eu preciso me alimentar. Eu quero, vamos supor que eu deito no acordo, a última coisa que eu vi na minha vida foi a palavra, a leitura da palavra. Eu aprendi com aquele menino lá, o Gustavo. Eu quero, antes de dormir, a última coisa que meus olhos contemplam seja a tua palavra. E quando eu acordar, a primeira coisa, depois de desligar o celular que despertou, é eu pegar a palavra e sentar, antes do café, antes de tudo, eu quero sentar e ler a tua palavra. Para que naquele dia eu já esteja assim, com um ânimo e disposição, o meu energético da fé já entrou em mim através da leitura da palavra. Eu tenho me esforçado para isso, eu não sei, talvez você não tenha essa mesma dificuldade que eu, mas não é fácil. E Jesus está dizendo aqui, versículo 11, ele falou sobre permanecer no gozo, na alegria, né? Versículo 11, nós falamos agora, esse gozo vos seja completo. Então, a vontade de Deus na nossa vida é essa, que a alegria, o gozo seja completo. Versículo 12, eu vou terminar, onde que é no 17 que eu vou terminar. O meu mandamento é este. Qual é o mandamento de Jesus? Leia para mim, por favor. Olha só, ele está dizendo que isso é um mandamento. A gente fala, eu vou amar se eu quiser, tá? Você tem o direito de pensar assim. Mas aqui Jesus está dizendo que o amor dele, que ele está dizendo, é um mandamento. Mandamento é feito para quê? Para obedecer. Lembra os 10 mandamentos? Tinha os 10 mandamentos. O povo tentava seguir, não conseguia. Jesus vem e fala, está vendo aqueles 10 mandamentos? Vou resumir ele em 2. Ame ao Pai, acima de todas as coisas, e ame ao próximo como você mesmo, como você ama a si mesmo. Aí depois ele vai ser mais radical, ele vai falar assim, você tem que amar o próximo como eu amei vocês. Aqui ele está dizendo, ó, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, quando você fala assim, Senhor, o Senhor tem razão, o meu tipo de amor não funciona. Eu estou amando do meu jeito. Eu estou amando na minha condição. Não estou conseguindo. Sabe por quê? Quando eu faço uma coisa boa e recebo uma coisa mal, eu falo, não, você não merece mais meu amor não. Sabe por quê? Porque ele não me deu o que eu esperava. Esse não é o amor de Deus. O amor de Deus não espera nada em troca. Lembra lá em Coríntios 13? Quando ele fala, tem a relação do amor. Amor tudo? Vocês estão recém-casados, precisa decorar isso aí, viu? O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. No amor não há ciúmes, no amor não tem esse ressentimento do mal. Olha, Paulo, quando vai escrever ali, eu lembro que eu estava namorando a pastora, eu li aqui falando, mas é difícil amar assim, meu. Quando ele fala amor, tudo sofre. A gente sofre um pouquinho e já quer desistir do amor. Aquele amor lá é uma coisa de Deus. E aqui Jesus vem terminando, saindo da videira, ele entra no assunto amor. E traz o amor como um mandamento. Então,
Se você nasceu de novo, você nunca vai ficar questionando, mas é verdade, o senhor está certo, eu não consigo, eu estou igual Pedro, eu estou amando o Filéu, o senhor está mandando amar ágape. Eu reconheço, porque Jesus na terceira vez, quando fala para Pedro, tu me amas, ele fala, Senhor, tu sabe de todas as coisas, o senhor sabe que eu te amo, Filéu. Sabe o que Jesus fala para Pedro? Vai e apacenta as minhas ovelhas. Quer provar que você ama a Deus? É isso que Jesus está falando para Pedro. Se você me ama, vai cuidar das minhas ovelhinhas. E hoje, sendo o dia do pastor, eu quero aqui honrar os meus pastores. Eu quero honrar, eu vou lá do mais remoto. Pastor João Batista de Campos, o homem que me batizou. Cheguei na igreja, um barbichinha, gente boa demais. Aprendi muita coisa com ele, recém-chegado na igreja. Me ensinou muita coisa e me batizou. João Batista de Campos, eu quero honrá-lo, porque ele me ensinou um pouco desse amor. Depois ele foi embora, veio o pastor Valdir França, fiquei um tempo ali ajudando o pastor Valdir França, mas não foi muito tempo. Depois veio o pastor Jadir, também ajudando na igreja, um senhor de idade. Eu nunca vi um homem tão conhecedor do Apocalipse como aquele homem. Janete, ele ia lá na frente, igreja presbiteriana, sempre de terno e gravata, e às vezes ele abotoava o paletó, Marquinhos, e ele botava o botão em cima, outro embaixo, aí aqui ficava o paletó torto assim, e a mulher dele sentada igual a Evelyn, assim, no primeiro banco, fazendo assim, e ele pregando e falando, pregando, de repente ele olhava para ela, o que foi, amor? O que foi? Ah, tô ligando para paletonada. No meio do culto, se tivesse gravado essas coisas, ele era simples, ele tinha um Fusca, Marquinhos. Ele arrancava aquele banco dianteiro do Fusca para ir no Ceasa, enchia de verduras e legumes para trazer para o pessoal pobre no bairro. Pensa no senhor, dele que eu comprei uma motinha bolinha, CG bolinha azul, comprei dele. E ele não sabia dirigir carro. Quando ele comprou esse Fusca, a pastora Amarildo, também quero honrar o pastor Amarildo, ele conta que ele não sabia dirigir carro, pegou, achou que era igual moto, não sei, colocou o primeiro, o segundo e foi dali até não sei na onde, em segunda, quase fundiu o motor do Fusca. Ele era simples desse ponto, de ter um Fusca para poder carregar as coisas dos outros. Pastor Jadir Goulart, já falecido. Eu quero também honrar a vida do pastor, daí de lá, desse momento, nós viemos para Cuiabá. Então eu quero honrar a vida do pastor Lucimar Manuel Vieira, eu falei com ele hoje. Tem uns filhos da idade Thalita e Daniel. Ele está lá em São Paulo, na cidade de... esqueci o nome da cidade lá, estado de São Paulo. E ele que me trouxe para o Mato Grosso. Ele passou na minha oficina e convidou eu e a pastora para virmos trabalhar com ele. Pastor Lucimar Manuel Vieira. Me ensinou muita coisa. Foi com ele que eu aprendi muito sobre amor. Pensa num homem amoroso. Ele tinha um costume, tem até hoje, de cumprimentar os outros com um beijo. Dizia, ei, varão, e dava um beijo no rosto. Um dia eu estava lá no calçadão em Cuiabá, conversando com os amigos da faculdade, chega ele passando, e aí, varão, lindão, ele falou desse jeito, chamava o homem, lindão, como é que tá? E deu um beijo em mim, deu um beijo no rapaz, deu um beijo no outro, pegou na mão. A hora que ele saiu, os caras olharam e falaram assim, quem é esse doido aí? Eu falei, meu pastor. Rapaz, o cara que sabe fica beijando gente desse jeito. Não, ele era assim. Ele é pastor Lucimar Manuel Vieira, um homem tão amoroso que a primeira vez que eu tive nós estávamos na igreja assim, no templo, esperando o pessoal para fazer um aconselhamento. Eu estava ele no escritório, entrou uma pessoa endemoniada lá, e nós fomos lá para expulsar o demônio dela, e a mulher sentou assim, tinha um bebedouro atrás da cadeira, e ele falou para mim, fica orando, que a mulher está endemoniada. E eu lá orando, e ele conversando, de repente, a hora que ele falou uma palavra lá, a mulher falou assim, eu estava do lado assim, eu escutei, nossa, você é um homem tão bom, eu gosto de você. Começou a elogiar ele, ele já pôs a mão na cabeça dela, sai em nome de Jesus! Ela deu um pulo para trás, assim, caiu em cima do bebedouro, lembra até isso? Caiu em cima do bebedouro, pá, veio estribuchando, ele já está amarrado, em nome de Jesus, eu e ele ali, era poucas vezes que eu tinha visto aquilo, né? A mulher parecia uma cobra, andava assim no chão, assim, ó. Eu olhei aqui e falei, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Eu sei que daí ele pôs ela sentada assim e falou para mim, fica orando aí. De repente a mulher, toda estribuchando, assim, parou, Marquinhos, olhou para ele e falou assim, eu gostei de você. Achei você um cara muito legal. Ele falou, por quê? Não, porque você não é igual aos outros que chega xingando a gente e mandando para o inferno. Você conversa com a gente, que eu falei, pastor Lucimar, faltou o senhor fazer apelo para o demônio aceitar Jesus. Porque ele começou a falar para ela assim, ó, para o demônio, você não vai fazer nada na vida dela. E assim, com voz assim, sem gritar, você não vai fazer nada na vida dela.
Porque ela entrou nessa igreja que ela estava passando na rua, entrou aqui, porque Deus quer libertar ela de você. E você vai voltar agora para onde você veio, porque ela é uma pessoa muito amada. Ela está aqui porque o amor de Deus alcançou ela. E começou a pregar para o demônio. Eu nunca tinha visto isso. Aí o demônio falou, eu gostei de você, você é um cara legal. Aí o pastor, no meio dessa conversa, a mulher, o demônio, através da mulher, falou assim, você tem um chapéu aí? Do nada. Você tem um chapéu? Aí ele já flagrou, está querendo desviar o assunto. Você vai para sair agora, em nome de Jesus, sai dela! Aí a mulher caiu no chão, ficou apagada. Eu nunca tinha visto aquilo. Uma situação assim tão próxima de mim, e ele falando do amor de Deus. Se a gente tivesse noção o quanto o amor de Deus expulsa o demônio. Quando você ama alguém, o demônio vai saindo, você não sai de uma vez, vai saindo aos poucos. Demônio não fica onde há amor. Esse tipo de amor que Jesus está falando aqui, ó. Eu estou contando essa história, falei do pastor Lucimar, deixa eu terminar os pastores. Pastor Lucimar Manuel Vieira, depois veio o pastor Mac Levino, pastor que nós trabalhamos junto na presbiteriana, hoje também mandei uma mensagem para ele. São homens que Deus colocou na minha vida para cuidar de mim. E eu sou muito grato pela vida dos pastores que Deus colocou na minha vida. Eu tenho alguns ainda que eu ligo, que eu faço questão de estar com ele, de perguntar se ele está bem. Por quê? Porque foram homens que Deus colocou na minha vida para me ajudar na caminhada. Para me ensinar o que é ser ramo na videira. Vou terminar. Jesus vai entrar na história do amor e diz, ninguém tem maior amor do que esse. De dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Versículo 14. Vós sois meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Agora veja só, ele volta para o assunto. E vos designei para que vades e deis fruto. Jesus não vai falar para você fazer uma coisa que ele não dê condição para você fazer. Se ele está dizendo que ele nos escolheu para darmos frutos, ele vai dar a seiva, o amor, a graça, o poder de a gente poder fazer o que ele está dizendo que tem que fazer. Mas não podemos fazer do nosso jeito, tem que ser do jeito dele. Estar na videira, ser ramo, é dizer, Senhor, faça em mim a tua vontade. Eu duvido que Deus vai falar para você, Evelyn, vai lá e maltrata o Marquinhos. Pode falar para deixar ele sem comida uma hora. Mas bater não, maltratar não. Por quê? Porque não é da índole de Deus mandar maltratar ninguém, ser mal educado com ninguém. A minha crise está sendo essa. Como pode uma pessoa tão religiosa e mal educada? Como pode essa pessoa tão estudiosa e mal educada? Fez lá formação, graduação, mestrado, doutorado e arrogante sem educação. Está lá na igreja, prega, canta, toca no louvor, é pastor, é bispo, é padre, mas vai num café e é mal educado com o rapaz do café. Vocês viram, né? O coleguinha lá, né? O padre lá que foi mal educado fez o cara perder o serviço dele. Poxa vida, tão bonitinho, padre, cantor, lindão, mas num momento de crise, que devia dar exemplo, acaba pisando na bola. Pode acontecer? Pode. Nessa hora, é você voltar e falar, ó, eu errei, me perdoa, estava nervoso, não deveria ter feito. Beleza. Agora não. Quer manter a posição? Quer provar que está certo, estando errado? Vou terminar aqui, porque eu falei que ia terminar nesse versículo. Que o vosso fruto, que vades e dê fruto, mas o fruto tem que permanecer. Veja lá o versículo que eu estou lendo, versículo 16. Que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Deus vai fazer segundo a vontade dEle, para a glória dEle. E vou terminar com esse versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nós estávamos na videira, saímos da videira, fomos para o fruto, do fruto viemos para o amor, porque o amor é a seiva da videira. E aqui ele termina falando, isto vos mando. Voltando a reafirmar o mandamento lá do versículo 12. No 12 diz, o meu mandamento, e aqui no versículo 17, isso vos mando. Então você pode sair daqui hoje dizendo, pastor, obrigado, foi bom, maravilha, eu vou falar uma coisa, eu prefiro continuar fazendo do meu jeito. Então vai, seja infeliz com o seu jeito.
Mas se você quer experimentar esse gozo que ele diz aqui que seja completo, ande no amor dele. Aprenda a amar como ele amou. Pastor, como eu faço isso? Leia as Escrituras. Conheça Jesus. Conheça as atitudes de Jesus. Veja como Jesus tratou, por exemplo, vou terminar falando isso. Como que Jesus tratou Pedro que traiu ele, que negou ele? Foi com raiva, com ódio ou com amor? Com amor. Como que Jesus tratou Judas, que o traiu? Que vendeu ele por 30 moedas de prata. Quando Judas vem lá no jardim, ele chega e vai abraçar Jesus e dá um beijo em Jesus. Qualquer um de nós faríamos o que com o traidor? Sabendo que era ele. Um soco bem dado já, ou sai daqui, seu traíra. E Jesus recebe o beijo dele e fala o que para ele? O que fizeste? Com um beijo traíste? E Jesus não falou nada para denigrir Judas, não falou assim, os 11 estavam ali, aí ó, tá vendo? Traidor, não segue ele, maldito, senta o pau nele. Não, Jesus não fez nada disso. Foi Judas que depois foi e se enforcou porque não encontrou lugar de arrependimento, diz as Escrituras. Pedro fez a mesma coisa, só não vendeu por moeda, negou 3 vezes, mas encontrou lugar de arrependimento. Quando Jesus encontrou com ele, disse, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? O texto diz que Pedro saiu dali chorando e daquele dia em diante, Marcos, nunca mais Pedro foi o mesmo. Dali você vai encontrar relatos dele chegando em Atos, pregando e 5.000 almas se convertendo. Sabe o que é isso? Fruto. Ele recebeu o amor e produziu fruto. E esse fruto permanece até hoje, que somos nós. Nós somos resultado daquela igreja de Atos que começou. Será que nossos filhos vão ver isso? Será que nossos netos vão ver isso? Será que nós temos esse amor em nós? Será que tem alguém olhando para nós e falando, nossa, como eu queria ter o amor daquela pessoa. Como ele ama. João 13, versículo 35. Jesus diz assim, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, quando estiver amor um ao outro. Por muito tempo, Evelyn, você não viu muito isso. Janete viu bastante isso. O crente era conhecido pelo tamanho da saia, pelo corte de cabelo, pelo jeito de falar. E hoje, até nisso está difícil de encontrar um crente. Mas nunca foi sinal de que é crente quem usa aquela roupa ou aquele cabelo. Jesus disse que nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Quando o mundo olhar para vocês, achou o texto aí? Olha lá. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se vos... O nosso sinal é o amor. É a seiva da videira, é o amor. Mas não é o amor de, eu te amo. É o amor de atitude. Porque Jesus, quando ele fala assim, ninguém tem maior amor do que este, dar a sua vida. Jesus não olhou lá do céu e fez assim para nós, ó. Hashtag coraçãozinho. Não, ele desceu da glória, veio aqui e se entregou. Ele demonstrou amor com atitude de amor. E ele disse, ninguém tem maior amor que esse. Então, se eu sou dessa videira, o exemplo de amor que eu tenho que seguir é o dele. Por isso, eu quero desafiar você a começar a se alimentar da palavra, porque a fonte do amor está aqui na palavra. Todos os dias. E vou te falar, você vai ser confrontado em não amar ou amar no seu padrão, no seu jeito. Não faça isso. Reconheça que você não tem capacidade, que você não tem força, que você sozinho não consegue, porque ele disse ali no versículo, lembra, sem mim nada podeis fazer. Você fala, Senhor, eu tenho vontade de quebrar a cabeça do Zé, tem hora que ele chega aquele caminhão ali, dá vontade de destroçar aquele... Mas eu tenho que amar esse bichinho. Até porque agora ele é minha parte, eu sou ele sou eu. Se eu maltratar, eu estou maltratando a mim mesmo. Eu já sei que está na tua palavra. Você pensa que eu não penso isso? Às vezes eu olho para aquela baixinha, tá morrendo, morra, assim está. Não, Senhor, hoje eu fui lá, cuidei dela, fiz um remedinho, peguei, tentando, sabe por quê? Porque ela sou eu, ela é minha parte. Ela é a metade da minha vida. E eu preciso, se eu não conseguir fazer isso com ela, acho que eu vou fazer com vocês, são ovelhas? Nossa, que nunca. Nunca. Então, reconheça isso, fale com o Senhor sobre isso. Passe por esse tratamento pedagógico,
terapêutico, o que mais? Tudo quanto é coisa de possibilidade de ser tratado por esse amor de Deus. Um dos primeiros livros que eu li, Janete, que mudou a minha mente sobre Deus, porque quando a gente fala de amor, a gente remete muito à família, pai, mãe, e essas histórias que os nossos não são muito bons. Né? Nada contra os pais, mas é porque eles também não receberam. Então, quando eu conheci um pouco da Escritura, Marquinhos, um dos primeiros livros que eu li foi O Peregrino, foi o Conhecer Jesus é Tudo, do Boulon, que é adventista, lá no quartel que eu li. E o terceiro ou quarto livro que eu li, dessa finurinha assim, tem acho que umas 20 páginas. Se eu achar ele, eu vou mandar para vocês, eu tenho em PDF. É O Coração Paterno de Deus, de Don Gossett, lembra até hoje, cara. O Coração Paterno de Deus, ele mostra esse lado de Deus, um amor que eu nunca tinha ouvido alguém falar. Nunca tinha ouvido ninguém falar aquele tipo de amor. Aí quando eu olho para a Escritura, eu falo assim, você está olhando o amor do mundo, o amor carnal, o amor interesseiro. Olha para o amor de Deus. Quando eu comecei a ver o amor de Deus, eu falei, Senhor, o Senhor me amou desse jeito. E a Bíblia é amor de capa a capa. Até a criação é obra do amor de Deus. Até o julgamento será obra do amor de Deus. Apocalipse. Porque ele não vai jogar fora ninguém que tem o filho. Mas quem não tem o filho só irá para fora porque não tem o filho. Não é porque ele não ama. Já parou para pensar nisso? Você imagina Deus vendo a criação dele indo para o inferno porque ele não ama, não quer. Não é ele que quer, eles que não querem a Deus. Até isso é amor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento. Que essa seiva do amor do Senhor venha sobre a nossa vida, venha sobre as famílias, venha sobre cada pessoa que está aqui, cada lar que está aqui representado, a família da Vanessa, da Janete, a família do Isaac, Senhor, a família do Marquinhos, da Evelyn, da Daiane, a minha família, Senhor. Que eles recebam, através da nossa convivência, do nosso jeito de viver, um testemunho deste amor do Senhor. E que a nossa família encontre essa videira verdadeira, encontre esse agricultor e seja colocado como o jambuzeu lá que é colocado como não descendente, não fazendo parte da oliveira, mas ele é enxertado e se torna membro do corpo de Cristo. E é assim que o Senhor nos trouxe. Nós não somos judeus, nós não temos a linhagem, mas o Senhor nos enxertou nesta videira através de Cristo Jesus. O sangue de Jesus é hoje essa seiva na nossa vida e ele vem cheio de vitaminas do amor do Senhor. Faça isso na minha vida, faça isso na vida dos meus irmãos que estão aqui, daqueles que estão nos assistindo pela internet. Em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, cada pedido de oração que está aqui agora. Nós colocamos diante do Senhor que essa seiva, que esse amor do Senhor venha sobre a vida, ó Deus, da Sheila Maria, da Sueli, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, do Felipe, Pai, sobre a vida de cada pessoa que está aqui pedindo oração agora, sobre a vida da Dona Elza, a família de Paula, Senhor, a Marilda, Senhor, obrigado por essas pessoas que me viram quando criança e hoje estão conosco aqui participando, ó Deus, dessa ministração da Tua Palavra, que todo louvor e toda glória seja dada ao Senhor, que o agricultor é o nosso Pai, o Senhor é a videira, nós somos os ramos e nós possamos, ó Deus, produzir frutos e frutos que permaneçam para a glória do Teu nome, porque é nisto que é glorificado o Senhor, quando nós permanecemos no Senhor e damos fruto, e esse fruto é resultado deste amor na nossa vida. Louvado seja o Teu santo nome. Obrigado por este amor. Quando eu paro para pensar neste amor, eu vejo o quanto eu não sou merecedor, o quanto eu não sou digno, mas o quanto o Senhor me amou. Louvado seja o Teu santo nome, para todos sempre. Abençoe, Senhor, cada pessoa, cada família, em nome de Jesus. E nos prepare para domingo que vem, estarmos aqui reunidos para celebrar este amor do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Todos que creem, digam amém.
Amém? Graça e paz. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença. Uma boa semana em